Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos refletir no capítulo 9 do Evangelho de João, um capítulo bastante interessante que contrasta a cegueira física com a pior cegueira, que é a cegueira espiritual. Aqui Jesus encontra um cego de nascença e aí os discípulos lhe fazem uma pergunta que revela a sua má compreensão a respeito de um assunto. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A ideia de que as mazelas humanas, as doenças, as deficiências seriam fruto de um castigo divino. E Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais. A verdade é que todos nós estamos sujeitos aos problemas, às lutas, às dificuldades deste mundo, porque este é um mundo de pecado, é um mundo não ideal. E Jesus, quando voltar, após 1000 anos, vai reconstruir, recriar esse planeta, e então viveremos no mundo ideal que Deus planejou. Enquanto isso, infelizmente, crentes, descrentes, todas as pessoas estão sujeitas realmente ao sofrimento neste mundo. E sofrer não indica que estamos sob a maldição de Deus, como alguns pensam. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas Jesus vai manifestar a glória de Deus na cura deste homem. E é interessante porque aqui não haveria como dar desculpas, porque todos sabiam que ele nascera cego e essa cura vai ser incontestável. Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. O mesmo Deus que do barro criou o ser humano, criou Adão, vai agora usar esse mesmo material para criar aquilo que não havia naquele homem. Criar neurônios especializados na visão, ele não tinha porque não usava esse sentido. A microestrutura fabulosa que compõe a visão, Jesus vai restaurar aquele homem ou vai criar nele aquele sentido. Jesus é o Criador. Mais uma vez aqui nós vemos aquilo que João abre, com que João abre seu evangelho se cumprindo na prática. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, de Jesus Cristo. E aqui somente Deus poderia ter esse poder de criar algo que não havia, criar a vista, criar a visão ao homem que nascera cego. E Jesus ordena que ele vá até o tanque de Siloé, cerca de 1 quilômetro de distância dali, e se lave no tanque. E é dito que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui nós vemos também que a cura corre à distância. Portanto, a palavra de Jesus é tão poderosa quanto a sua presença. É algo que nos conforta também, porque Jesus neste momento está no santuário celestial, como veremos mais detalhadamente quando lermos o livro de Hebreus, mas a distância não interfere em seu poder. Jesus está lá, o Espírito Santo dele está aqui, e o seu poder também está conosco e nos acompanha. Essa é a promessa dele. E aqui a coisa bonita também é a atitude desse homem cego. Ele creu incondicionalmente na palavra de Jesus. Ele poderia ter dito: mas o que esse barro, esse lodo vai fazer de diferença? Por que eu tenho que lavar o rosto no tanque de Siloé? Mas ele faz exatamente aquilo que Jesus ordena. Ele creu na palavra de Jesus. E já vimos isso, por mais estranho que às vezes nos pareçam as ordens de Deus, se nós realmente o amamos e cremos nele, nós devemos obedecer. Depois veremos que havia uma razão. Os fariseus, sempre eles, interrogam aquele homem, porque acharam aquilo realmente espantoso. Era um sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos dele, verso 14, e mais uma vez entra em cena aqui a discussão, a contenda a respeito do sábado, do que se faz no sábado. No verso 16, aqueles homens revelam sua cegueira espiritual ao dizer que esse homem não é de Deus, referindo-se a Jesus, porque não guarda o sábado. Como não guarda o sábado? Já vimos isso no Evangelho de Lucas. Na verdade, Marcos diz que Jesus é o Senhor do sábado, como que o Criador do sábado, Deus em pessoa, em carne humana, não seria guardador do sábado. Ele veio ensinar a verdadeira guarda do sábado e mostrar que curar pessoas, libertar pessoas da prisão do pecado, está plenamente de acordo com o significado do sétimo dia do quarto mandamento. Os fariseus chamam o pai daquele ex-cego para interrogá-los. Eles precisavam ter certeza, eles estavam realmente atônitos com aquela cura, e os pais atestam, sim, ele era cego. Perguntem para ele é adulto, eles estavam também com medo, logicamente, daquele tribunal.
chamam de novo o cego, questionam de novo aquele homem, e ele retruca, no verso 25. Se ele é pecador, Jesus, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Veja como o contraste vai aumentando. Ao mesmo tempo em que, ao longo do episódio, o homem desenvolve fé, os fariseus se tornam cada vez mais cegos. Enquanto um começa a ver claramente as coisas, os outros continuam no processo de auto-cegueira. E aqui um testemunho claro e belíssimo. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Um testemunho realmente incontestável. Eles continuam injuriando aquele homem e dizem para ele, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Veja que coisa, eles preferiam ser discípulos de um ser humano a seguir o Criador do ser humano. Preferiam ser discípulos de um homem a seguir aquele de quem esse homem tantas vezes testemunhou e de quem ele profetizou. Na verdade, se eles fossem discípulos de Moisés realmente, eles creriam em Jesus porque Moisés profetizou acerca de Jesus. Moisés conhecia muito bem o Deus a quem ele servia. Infelizmente, aqueles líderes judaicos não conheciam. Davam mais valor a um sistema religioso do que aquele para quem esse sistema apontava, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Interessante que aquele cego, um homem humilde, nos versos 32, 33, 34, dá uma verdadeira aula de teologia para aqueles doutores da lei. Ele diz, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Tremenda arrogância de achar que não se pode aprender com uma pessoa mais simples. Na verdade, eles perderam uma grande oportunidade de aceitar o que era óbvio. Aquele homem era o Messias, porque como alguém poderia curar um cego de nascença sendo um pecador? Foi o que questionou aquele ex-cego. O fim do capítulo merece uma leitura detida aqui, e eu lerei a partir do verso 35, porque aqui Jesus reencontra o cego, Jesus se revela àquele cego. Lembre-se, ele foi expulso da presença daqueles fariseus, como que excomungado, e Jesus então, ouvindo que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. À semelhança do que aconteceu lá no Poço de Jacó, com a mulher samaritana, Jesus se revelou claramente a ela, aqui agora ele se revela a um ex-cego, um homem humilde, que de todo o coração estava crendo em Jesus Cristo. É ele quem você está vendo neste momento e que fala com você. Então o ex-cego afirmou, creio, Senhor, e o adorou. A adoração é prestada apenas a Deus e Jesus aceita isso por quê? Porque ele é Deus, obviamente. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Esse capítulo mostra claramente que o pior cego é aquele que não quer ver. Deus nos livre dessa cegueira auto-escolhida, auto-imposta. Deus nos ajude a ver claramente quem Ele é, quem Jesus é, e seguir, obedecer às palavras de Cristo e fazer aquilo que é correto. Que Ele abra nossos olhos espirituais para que possamos contemplar a verdade que liberta. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado e cheio de boas realizações.